Você ou um familiar irão passar por uma audiência criminal e não sabe como ela funciona? O meu nome é Rafael Modenese, eu sou advogado criminalista e hoje iremos falar o que acontece por trás das portas de uma audiência criminal. Ninguém quer estar em uma audiência criminal, em nenhuma situação. Ela é intimidadora e principalmente se é sua primeira vez. Por isso, entender como funciona esse procedimento é fundamental para se preparar para ela, pois sabendo o que pode ser feito e quais são os seus direitos, fica muito mais fácil se preparar e não ter surpresas desagradáveis. E o primeiro ponto a se esclarecer sobre a audiência criminal é para que serve essa audiência. Bom, a audiência é um dos momentos mais importantes do processo. É nela que as provas são produzidas e discutidas. E lá que as partes são ouvidas, como por exemplo testemunhas, acusados e até mesmo vítimas. E é da audiência que saem as provas e os fundamentos que serão usados para resolver esse caso. E tudo que é dito e mostrado nela é usado também como prova na solução desse caso. E quem é que está nessa audiência? Bom, teremos o juiz, que é quem preside a audiência e decide o caso. Temos também o promotor, que é quem acusa e quem busca a condenação de quem está sendo julgado. E temos o advogado ou defensor público, que é quem defende os interesses e os direitos de quem está sendo julgado. E esses são os profissionais do direito, responsáveis pela parte técnica e também pelo juridiquês. Mas há também os cidadãos comuns, que fazem parte dessa audiência, como por exemplo o acusado, que é quem vai responder esse processo, e também testemunhas e até mesmo vítimas. E o que acontece na audiência criminal? Bom, as audiências seguem um formato padrão com algumas variações. E antes da audiência começar, é feito o pregão, que é uma forma de chamada, em que os nomes dos envolvidos são chamados para verificação de que se eles estão presentes, como por exemplo vítimas, testemunhas e até mesmo o acusado. E a primeira pessoa a entrar na sala de audiência e falar é a vítima, claro, se houver uma vítima. E as outras partes, como por exemplo testemunhas, ficam do lado de fora esperando, mas o acusado não. Ele fica lá dentro e ouve o que a vítima tem a dizer, salvo em algumas exceções. Também estará presente o juiz, advogado e promotor. Essa vítima contará a versão dela dos fatos, depois receberá perguntas do promotor, depois do advogado e, eventualmente, também do juiz. Feito isso, ela tendo respondido tudo, a vítima sai e a audiência continua. Depois é a vez das testemunhas, que entram uma de cada vez e passam por esse mesmo procedimento. E detalhe é que as testemunhas não podem se comunicar, nem mesmo do lado de fora da audiência, para que se evite qualquer tipo de combinação de depoimentos. E detalhe que o depoimento não pode ser lido, ele tem que ser dito espontaneamente, podendo a testemunha e até mesmo vítima fazer breves apontamentos, como por exemplo o número da placa de um carro, mas jamais ler um depoimento escrito. E por fim, é a vez do acusado ser interrogado, e é o momento dele dar a sua versão, se justificar e se defender. Mas é claro que é dado a ele o direito de permanecer em silêncio ou até mesmo de não comparecer na audiência. E também ele será perguntado pelo promotor, depois pelo advogado e possivelmente pelo juiz também. E é claro que antes dele começar a dar a sua versão e responder as perguntas, ele pode conversar com seu advogado, o que é um ato crucial para que ele seja preparado para essa audiência. E o acusado fica presente em toda a audiência, ouvindo tudo o que é dito, salvo em algumas exceções em que ele é retirado. Feito isso, a audiência é encerrada e há um momento em que tanto a acusação
quanto a defesa podem fazer requerimentos ao juiz. Em alguns casos, na própria audiência, o promotor já faz o seu pedido de condenação e o advogado faz seu pedido de defesa, podendo o juiz já de imediato decidir aquele caso. Mas é mais comum que o juiz dê um prazo para tanto o promotor quanto o advogado apresentarem as suas versões de forma escrita para depois o juiz sentenciar.